Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e nós vamos conversar sobre Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto, da Edições Quírio. Bem, esse livro é emocionante. Pode ser estranho, né, eu falar que um livro assim é emocionante, mas eu realmente tive horas em que suspirei, porque ver um professor falar como o Gatto fala a respeito do que ele viu dentro das escolas me deixou assim, me distraiu dessa cidade chata, da situação precária em que eu vejo, né? Situação precária em que eu vivo nessa cidade, porque é uma cidade tão culturalmente pobre, sabe? Enfim, foi só um momento da leitura. Enquanto eu estava lendo, eu tive momentos assim difíceis de constatação da minha situação. Desculpa o desabafo, mas o professor Gatto também faz esse desabafo, né? Ele também fala de forma emocionada a respeito da própria carreira. E ele foi premiado também 3 vezes como professor do ano, né? Assim, 3 anos seguidos em Nova York. E ele deixou a vida de professor porque ele não queria mais ganhar a vida machucando as crianças. E a partir daí ele começou a palestrar e a ensinar a respeito dos males da escolarização compulsória e acaba inspirando muitos pais, né, na sua jornada a deixar os filhos, tirarem os filhos da escola e fazerem uma educação domiciliar. Esse livro traz 5 capítulos, alguns deles são discursos e palestras que ele deu nesses prêmios que ele ganhou e em alguns outros lugares. Talvez tenha um texto aqui que não seja palestra, que é um texto mais longo, capítulo 5. O último texto eu gostei muito, porque o autor fala um pouco mais livremente a respeito das suas expectativas a respeito desse livro e explica como que ele escreveu esse livro também. O contexto é importante, é um livro escrito na década de 1990 a respeito das escolas dos Estados Unidos e de Nova York especificamente. Então, assim, vai ter coisa aqui que parece com as nossas escolas e vai ter coisa que não parece. Mas, sendo os Estados Unidos o exportador, né, do modelo de educação, você vai reclamar disso se você quiser muito, mas muito mesmo, reclamar do contexto em que o livro foi escrito. Então, eu continuo achando ele relevante, tudo que ele falou para mim foi importante. Então, eu não acredito que você deva deixar de ler só porque ele foi escrito num lugar diferente, sobre escolas diferentes, num tempo diferente. O autor vai fazer uma denúncia de como o ambiente escolar é nocivo, planejado para o emburrecimento, para a alienação do aluno, para treinar o aluno a receber ordem e ensina ele a não valorizar nenhuma tarefa criativa ou pensamento construtivo. E ele vai acabar indicando também no capítulo 5 o ambiente mais adequado para que a criança cresça. No primeiro capítulo, o Gatto vai dizer quais são as 7 lições que ele ensina na escola. Ele fala que na escola não importa qual o currículo da escola, só tem 7 lições que ele ensina. Eu anotei aqui para fazer um resumo. Ele ensina confusão, porque os conteúdos não têm relação entre eles, então você começa estudando matemática e daí a 40 minutos você está estudando português, daí a 40 minutos você está estudando ciência, aí você sai para comer. Você nem quer comer, mas já é recreio. Aí é intervalo, né? E aí você volta e vai estudar sei lá o quê. A posição de classe, né? Então, lá nos Estados Unidos, as crianças são divididas, além de idade, elas são divididas por desempenho. Então, é bizarro, isso não acontece, né, aqui mais no Brasil, mas eu já fui colocada numa classe para crianças muito bagunceiras, vocês acreditam? A indiferença, né, porque você está fazendo uma coisa que você está gostando, de repente, por exemplo, eu estou na aula de matemática, gosto muito de matemática, aí eu estou desenvolvendo um cálculo e bate o sino e eu tenho que parar. Você vai treinando, sabe? Você começa com muito
interesse, mas vai treinando largar as coisas, assim. Até conversei com a Renata sobre nosso mau costume de ficar saindo de um assunto para o outro, de um assunto para o outro, de um assunto para o outro. E isso, a gente foi treinado a fazer isso, sabe? Porque assim a gente não constrói nada. Também ele falou da dependência emocional e intelectual. Então, você, por exemplo, você volta para casa com o seu boletim, o que vai dizer pro seu pai que ele deve te elogiar não é a relação que vocês têm, é na verdade o que o boletim vai falar. Gente, desculpa a minha voz, mas não quis deixar de gravar só por causa da voz. É, eu lembro quando eu chegava em casa com as minhas notas boas e lá embaixo assim, muito inquieta, muito faladeira. E a minha mãe não me elogiava por causa das minhas notas. Ela brigava comigo por causa do meu comportamento. E ela não fazia errado, mas minha relação com a minha mãe era pautada pelo que vinha escrito no boletim. Então é uma dependência. Então eu tenho que conquistar o meu professor para que eu tenha também um bom relacionamento em casa. E eu tenho que conquistar o professor para eu poder ir no banheiro, que é uma coisa assim óbvia, né, que a criança precisa ir no banheiro. E aí você fica, ai, tomara que ela deixe eu ir no banheiro porque eu tô muito apertada. Aí você vai e pede para ir no banheiro. Gente, isso é encarceramento, isso. E é isso que acontece, né? Então você tem uma dependência intelectual porque você só está crescendo intelectualmente se você aprende o currículo. Se você sabe qualquer outra coisa, menos o currículo, você é burro. É complicado. E ele vai falar também da autoestima provisória, que é essa questão, né, de que você tem autoestima na medida em que a escola vai te dando sinais de que você tem valor. A evolução é pautada por testes, notas, tudo vem de cima, números, estatísticas, é isso que o aluno é. E também a impossibilidade de se esconder, eu achei isso interessante, não existe tempo livre na escola, nem em casa, nem nada. Você está trancafiado, sendo vigiado, e você não desenvolve absolutamente nada sozinho. E aí as crianças, né, aprendem a ficarem sempre sendo vigiados, não desenvolve nenhum tipo de personalidade, porque está sempre fazendo uma performance, né, para quem está vigiando. Então ela não consegue ser verdadeira, ela só é performance. Na página 55 ele diz o seguinte: está na hora de encararmos diretamente o fato de que a escolarização institucional é destrutiva para as crianças. Os péssimos resultados, né, da escolarização são claros, né? Drogas, violência, as pessoas não se educam, na verdade, e isso vem sendo propagado pelos próprios defensores da escolarização, dizendo que a escola está em péssimos lençóis aqui no Brasil, mas continuam pedindo recurso para aumentar essa escolarização. E esse discurso de que a escola tem um péssimo resultado é mentira. Ele diz, a escola faz exatamente o que ela foi feita para fazer. Por isso que ele fala, né, o emburrecimento acontece e tá tudo bem, obrigado. Ele vai dizer o seguinte, na página 54. Ricas ou pobres, as crianças escolarizadas que enfrentarão o século XXI não são capazes de se concentrar em nada por muito tempo, têm uma noção precária do tempo que já foi e do tempo que está por vir, são céticos em relação à intimidade por serem filhos de divórcios, pois os divorciamos da importante atenção dos pais, odeiam estar a sós, são cruéis, materialistas, dependentes, passivos, violentos, tímidos diante do inesperado, viciados em distração. Essa é a descrição do resultado final da educação, de acordo com o professor Gatto. A escola ensina o menino a obedecer ordens, são afastados da vida dos mais velhos e da vida adulta, enjaulados com pessoas de sua mesma idade. Eu acho isso horroroso quando falam que tem que socializar a criança. Aí socializar a criança é botar ela com crianças exatamente da mesma idade dela. Isso não é socialização, né? Isso é divisão mecânica, anti-humana, hostil à vida comum que se levaria fora da escola. O autor ataca, sem dizer que está fazendo isso, aquela ideia, aquela frasezinha que todo mundo fala quando a gente fala de educar a criança em casa. Ah, mas e a socialização? Como se conviver com a mãe, com o pai, com o avô, com o tio, com o primo, com o padeiro, com o cara da esquina, sabe? Como se conviver numa rua onde tem pessoas
não fosse socialização. Não entendo isso. A escola não passa de uma rede operacional, onde o ser humano tem valor por uma coisa muito específica da sua personalidade, muito diminuta da sua natureza, onde as relações são artificiais, provisórias, estão longe do vínculo real entre membros de uma família que constroem juntos a importância dos seus membros. A afirmação da criança escolarizada não é a sua relação com seus pais ou com seus amigos, não está naquilo que ele se interessa e desenvolve por seus próprios esforços, mas em alcançar nota máxima em testes de uma realidade fantasiosa sem nenhum propósito. A escola é o próprio objetivo da criança. Ela é ensinada a almejar o próximo passo. Então a gente está na pré-escola para chegar na alfabetização, a gente está na alfabetização para ir para o ensino fundamental, do fundamental para o médio, do médio para a faculdade, da faculdade para um trabalho, para comprar coisas. Almejando substituir a família, a escola rouba tempo dos pais com a criança, sufocam a originalidade familiar e depois culpam a família pelo seu fracasso como família. E aí é mais uma desculpa para que a escola tenha mais tempo com a criança. Na página 83 ele vai dizer: ao se apropriar de 50% de todo o tempo dos jovens, ao trancafiá-los junto com outros jovens que têm exatamente a mesma idade, ao tocar sinais para começar e interromper o trabalho, ao pedir que as pessoas pensem sobre a mesma coisa, ao mesmo tempo, do mesmo modo, ao classificar pessoas como se classifica plantas e em dezenas de outras maneiras vis e estúpidas, as redes operacionais escolares roubam a vitalidade das comunidades e substituem-na por um mecanismo hediondo. Ninguém sobrevive a esses ambientes ilesos, nem os alunos, nem os professores, nem a direção, nem os pais. O propósito real das redes operacionais gigantescas, como a escola, é regular e uniformizar. Garantir que essas crianças se tornem adultos programados para o consumo, e a servidão é o objetivo da escola. A verdadeira educação deve ensinar o indivíduo a fazer parte de alguma coisa, a fazer parte de um lugar, de uma rua, de um rio, no sentido de que aquela pessoa tenha relações reais com o que a cerca. Descobrir um sentido para si mesmo, assim como descobrir um propósito gratificante para si mesmo, é uma parte fundamental da educação. Mas o vitorioso da escolarização compulsória é aquele que consegue comprar mais. No capítulo 5, que se chama O Princípio Congregacional, ele vai contar a história da Nova Inglaterra do século XVII, aonde as igrejas formavam então núcleos de sociedade desprovidos de qualquer controle central. E ele vai extrair dessa organização congregacional um estilo benéfico para o desenvolvimento natural e saudável daquele lugar. Uma teoria que talvez possa nos levar à melhor reforma ou reavaliação, onde erros graves se autolimitam e, em termos históricos, são rapidamente eliminados por mecanismos naturais de mercado. O que aconteceu lá na Nova Inglaterra foi uma dissociação do governo central. As pessoas se associavam livremente para resolver os seus problemas e essa associação livre se dava por concordância, nenhum tipo de imposição governamental e ninguém era obrigado a tolerar ninguém. Então, você tinha que lutar para que aquela associação fosse feita. Então, se um estranho chegava lá naquele lugar, naquela cidadezinha, naquele povoado, se você fosse hostil àquele lugar, eles te expulsavam. E isso fazia com que a comunidade tivesse uma identidade tão sólida que ela se desenvolveu para consertar os seus próprios erros. Achei isso extremamente interessante. E os congregacionalistas expulsavam da cidade toda pessoa que fosse hostil, cujos temperamentos não se adequem a nós, cujo convívio nos será nocivo. A individualidade era estrutural, com predominância da dialética, quando nenhum controle tem autoridade para dizer a maneira certa de se fazer qualquer coisa. A maneira certa era encontrada, mas pelo diálogo e pela competição de ideias, e não por uma imposição, sabe? Sabe aquelas leis que te obrigam a conviver com as pessoas? Grandes tensões podem derivar dessa liberdade toda, claro, e por isso ela é mais natural e produtiva do que a imposição. E esses benefícios que talvez levem mais tempo para florescer na vida real, mais tempo do que na vida controlada na escola, por exemplo, é eliminada com a escolarização compulsória.
Não existe associação natural na escola. Porque essas coisas que são desenvolvidas na vida de dialética, né, a lealdade, a empatia, a solidariedade, a amizade, acontecem apenas com pessoas reais, entre particulares, e não com a raça humana toda. Essa coisa de você uniformizar as pessoas está ligado com essa ideia de solidariedade humana. Só que não existe solidariedade humana, o que existe é solidariedade entre pessoas. Então eu só consigo ser solidário de verdade com uma pessoa que eu alcanço. Então, isso é de explodir a cabeça, né? Porque como que você vai implantar valores globais só desumanizando? É claro que hoje em dia as escolas monopolizadas pelo governo têm um projeto completamente diferente. As pessoas são recolhidas compulsoriamente, jogadas dentro de um lugar onde elas são obrigadas a pensar exatamente da mesma forma. Na página 108 ele vai falar isso. As pessoas são recolhidas, quer queiram, quer não, em zonas de captação e despejadas em compartimentos conforme seus resultados em testes padronizados. Lá, são encorajadas a atuar e se comportar de acordo com a determinação de estranhos. Aí esse senhor aqui, ó, Christopher Lasch, diz o seguinte: a capacidade de lealdade é sobrecarregada e, portanto, enfraquecida quando ela tenta se fixar a solidariedade hipotética pela raça humana. Ela precisa se fixar a pessoas e lugares específicos, não ao ideal abstrato de direitos humanos universais. Amamos homens e mulheres particulares, não a humanidade em geral. Gato não esconde a sua profunda decepção com a escola. Ele largou tudo para poder ensinar as pessoas a educarem os seus filhos em casa. E ele pede sempre, deixa as crianças conviverem com os mais velhos. É natural que as crianças desejem a sabedoria dos mais velhos. Só que não existe mais, nem se você soltar a criança da escola, ela talvez não encontre o pai e a mãe em casa, não encontre mais o velho porque o velho está no asilo. É muito difícil você saber que não existe mais comunidade. E querer resgatar isso sozinho é um desafio muito grande. Eu digo por mim, né? Eu não consigo... Talvez eu tenha mais facilidade para desenvolver isso por eu morar no lugar onde eu moro, numa cidade pequena, junto com a minha família. Mas eu fico imaginando como enfrentar minha própria escolarização. Eu tenho medo de enfrentar a minha própria escolarização e não saber cuidar, não saber viver em comunidade. Bem, fica aqui a minha super dica com esse livro. Não sei porque que eu não li antes. E esse livro com certeza vai receber uma nota bem alta aqui, 5 estrelinhas. Eu ainda não li um livro ruim esse ano, é impressionante. E esse aqui eu li despropositadamente. Então, se você quiser comprar, o link vai estar aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário. E eu sei que tem algumas pessoas aí que têm esse livro em casa e ainda não leram. Então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo e vamos passar 2020 lento.